Não sei se começou a gravar, deve estar para começar. E é isso, tecnologia dos materiais. Pessoal, preparem-se aí, tá? Descansem também na semana de estudos autônomos, que na semana posterior de estudos autônomos, nós vamos começar a ver diagrama de fase. Diagrama de fase já é um assunto um pouquinho mais pesado, tá? Vai ter cálculo, vai exigir concentração, não é um assunto fácil, né? A gente está aí, né, surfando em coisa fácil, coisa decoreba, fluxo da indústria siderúrgica, alto forno, aciaria, conformação mecânica, tudo que é explicação de processo, como o processo acontece. Basta você assistir a aula, fazer um resuminho, ou às vezes eu já vou fazer, deixar o resuminho pronto para vocês, basta você consultar e fazer a atividade. O diagrama de fase não é tão simples. Vocês vão ter que compreender, tá bom? Então descansem bastante para vocês estarem dispostos à semana que vem. Estou gravando, estou compartilhando a tela, estão me ouvindo bem e estão vendo minha tela, podemos continuar? Ou melhor, começar, na verdade? Bom, se ninguém falou que não, é porque pode. Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Vamos falar hoje de ligas ferrosas, a princípio, e depois a gente vai falar rapidamente de ligas não ferrosas. Claro que as ligas ferrosas, não é à toa que a gente ficou tanto tempo estudando indústria siderúrgica, são as mais importantes. Por quê? Porque elas são as mais economicamente importantes. São as que têm mais aplicação. Então, a gente vai, inevitavelmente, estar falando mais em liga ferrosa. É por isso que essa disciplina Tecnologia dos Materiais, que fala das 3 classes de materiais, metais, cerâmicas e polímeros, embora ela se trate das 3 classes de materiais, você vê que a gente fica falando mais em metais. Por quê? Para a base de mecânica de vocês, os metais são os materiais mais importantes, tá? Então, vocês precisam ter um conhecimento principalmente dos metais. Se algum dia, em alguma aplicação específica, algum de vocês precisar saber de cerâmica e polímero, essa disciplina vai dar as bases para que vocês entendam cerâmica e polímeros sozinhos, tá? Claro que vocês podem sempre contar comigo, sempre vocês vão ter meu contato, qualquer coisa dá um toque, né? Então, é para isso. Ainda mais, por exemplo, polímeros, que eu sou especialista no assunto, né? Mas o ponto é o seguinte, como é que está planejada a nossa disciplina aí no quarto bimestre? A gente vai ver diagramas de fase, ainda não vai ser quarto bimestre, mas já quase, né? Tratamentos térmicos, e aí acabou metais. Eu vou ver se eu consigo incluir curva TTT na aula de tratamento térmico, que é uma coisa bastante importante. O Carlos Ademir falou comigo que seria legal incluir nessa disciplina. Não sei se vai dar de fato para incluir a distância, mas o ano que vem, com certeza, para os primeiros anos, eu vou falar de curva TTT, né? Agora, eu vou tentar incluir para vocês também, porque é algo importante. Mas enfim, agora, acabando essa aula, é diagrama de fase e tratamento térmico. Acabou metais. Eu quero ver se eu consigo dar pelo menos uma aula de cerâmica e pelo menos uma aula de polímeros para vocês. Para quê? Para traçar as diretrizes, para vocês terem uma noção até de onde pesquisar, caso algum dia vocês precisem de um conhecimento de uma área ou da outra. E espero ter dado um feedback bom, um background bom, uma bagagem legal da área de metais para você, também não para vocês. Também não sou da área de metais, sou especialista em polímeros, né? Já falei isso repetindo. Mas aqui a gente traz o básico e eu creio que a maneira como eu preparei a disciplina esteja bem coerente, né, com o que vocês precisam para compor aí a base de mecânica que vocês precisam ter no curso de mecatrônica, tá bom? Então, iniciando com ligas ferrosas. Primeira liga ferrosa é que a gente já falou dela, ficamos aí 3 semanas falando dela, como é que é a produção do aço, tá? Lembra que a gente falou, minério de ferro e oxigênio, é o componente principal do minério de ferro, é o óxido de ferro, que é ferro e oxigênio, e a redução é retirar o oxigênio, eu chego no ferro gusa, que é um ferro impuro, entre outras impurezas ele tem um alto teor de carbono, eu vou tirar um pouco desse carbono? Pois é, o aço, apesar de não ter o nome ferro, ele está mais próximo do ferro puro do que o ferro gusa. O ferro gusa tem um monte de carbono. O aço é ferro, basicamente ferro quase puro, com um pouquinho de carbono. Já falou isso, né? O que tem o nome ferro está mais longe de ser o ferro puro. E o aço que não leva o nome ferro está mais perto de ser o ferro puro, tá? Então, os aços são ligas de ferro e de carbono que podem conter grandes concentrações de outros elementos. Lembra que a gente falou elementos de liga para chegar na composição pretendida? Grandes concentrações que eles falam é assim, né? Comparado com o teor de carbono, talvez sejam grandes concentrações, mas o grosso vai ser sempre o ferro, tá? Podem ter inúmeros
tipos de aço, mas o mais comum, o aço carbono, o que prevalece ali é o é o ferro e o carbono, tá? Podem ter outros elementos? Pode, depende da aplicação, vai ser interessante ter outros elementos. Mas a chave principal para você chamar uma liga metálica de aço é que ela tenha, né? A chave principal não é? As palavras-chave, os elementos-chave que tem que estar ali para você chamar uma liga metálica de aço, ela tem que ser composta majoritariamente, ou seja, em sua maioria, por ferro com um pouquinho de carbono, tá? E aí você pode sofrer, pode fazer diferentes tratamentos térmicos no aço, que inclusive é uma matéria que a gente vai estudar logo depois de diagrama de fase. Então, provavelmente, daqui 2 semanas é diagrama de fase, mas diagrama de fase precisa de 2 aulas. Daqui 3 semanas, por causa dos estudos autônomos, ainda vamos estar em diagrama de fase. Daqui 1 mês, nós vamos estar tendo a aula de tratamento térmico, tá? E ela é muito importante para os aços. Muitas vezes a maneira como o aço sai da aciaria, ele não está com as propriedades ideais, que você pode conseguir essas propriedades colocando a peça de aço no forno, subindo a temperatura. O que vai acontecer dentro do forno? A gente vai ver daqui a 1 mês, tá? Mas saibam que é importante isso daí. As propriedades dos aços são função, eu fiz uma representação matemática aqui, ó. As propriedades mecânicas dos aços são função do teor de carbono. Então, o teor de carbono, conforme ele vai se modificando no aço, por exemplo, se você tiver um aço com 1,5% de carbono e um aço com 2,5% de carbono, eles terão propriedades mecânicas diferentes, porque a propriedade mecânica depende, é função. Ser função significa depender. Lembra que a gente escrevia aqui, ó, em matemática, inclusive falei disso na aula de trigonometria esses dias, f de x igual a 2x menos 1? Quer dizer, o y, que é isso aqui, né? Lembra que isso aqui é um apelidinho horrível de y, mas isso aqui que eu tô circulando que é louco não deixa de ser y. Y depende de x. Y é função de x, né? Então, quer dizer, as propriedades mecânicas são função do teor de carbono, dependem do teor de carbono. Então, vai mudar, tá? Mais carbono, menos carbono, vai modificar as propriedades mecânicas. Nós vamos ver como durante a aula, tá? No aço, geralmente o teor de carbono é inferior a 1% P. O que é porcento Pzinho? A gente vai usar isso muito em diagramas de fase. Depois da semana de estudos autônomos, a gente vai começar a ver diagrama de fase. Pzinho é porque é a porcentagem em peso, tá? Você pode representar como porcentagem atômica ou porcentagem em peso. Então, quer dizer, a cada 100 gramas de um pedaço de aço, né, 1 grama, menos, na verdade, 1 grama é carbono. 99 gramas, ou um pouquinho mais, é ferro, tá? Então é pouco carbono. Realmente, o aço vai estar em torno, aí vai ter uma composição de, no máximo, a gente vai ver, o número tá aí, eu também não sei esse número de cabeça, não se preocupem com isso, mas saibam que é pouco. Geralmente é inferior a 1%, mas pode chegar a 2, eu não lembro se é 2,1 ou 2,5. Como eu falei, o número vai aparecer na apresentação, não precisa decorar esse número, mas só ter uma noção, que é pouco, que a cada 100 quilos de aço, 99 quilos é ferro e as outras impurezas, né? E 1 quilo só é carbono, mas esse carbono faz muita diferença. E nós vamos entender o porquê nesse restinho de ano, ao decorrer aí do final do 3º bimestre e do 4º bimestre, tá bom? Aí nós temos os ferros fundidos. Vejam que esse slide é de ligas ferrosas. Do 1 ao 3, olha, tá em verde aqui. Eu tô falando do aço, escrevendo o aço e falando de algumas propriedades do aço. Do 4 para frente aqui eu comecei outro assunto, né? Até peço desculpa se alguém não gostou que está no mesmo slide, mas achei mais prático fazer assim e a aula iria fluir melhor, menos slide também para vocês estudarem. Então os aços estão ali em cima, as características dele, o que é um aço, e o ferro fundido está logo abaixo. Já os ferros fundidos têm um teor acima de 2,14. Esse é o número que eu falei que ia aparecer. Acima desse número eu chamo de ferro fundido. Abaixo desse número eu chamo de aço carbono, tá? Abaixo de 2,14% em peso de carbono, eu chamo de aço carbono. Acima de 2,14% de peso de carbono, tá? Lembrando que é o peso de carbono. Então, assim, é aquela história. A cada 100 quilos dessa amostra, é uma amostra aqui a cada 100 quilos que eu pego, sei lá, 2 quilos é carbono. Isso ainda é aço carbono. Agora, se eu pegar uma outra amostra, que 100 quilos dela, 2,5 kg é carbono, isso já é ferro fundido. Então, a quantidade de carbono passou desse 2,14, ferro fundido. A quantidade de carbono está abaixo desse 2,14, aço carbono. Então, o que tem menos carbono é o aço, o que tem mais carbono é o ferro fundido, tá?
Agora, uma curiosidade. Uma curiosidade não é nem curiosidade, é importante que vocês saibam isso aí. O ferro fundido não se chama ferro fundido porque ele foi fundido. Eu fiz ele por fundição, igual a gente estudou na aula da semana passada, fundição. Não, é uma nomenclatura assim um pouco errada, mas é a nomenclatura que se usa na prática. O ferro fundido se chama ferro fundido porque ele funde fácil. Esse teor de carbono acima de 2,14 permite que o ferro fundido funda fácil. Então, como ele foi ao longo dos anos usado na fundição, ele ganhou o nome de ferro fundido, tá? Mas não necessariamente um ferro fundido foi fundido. Ele pode ter passado por um processo de descarbonatação ali numa maciaria não tão bem feito, de propósito, para ficar com um teor de carbono maior, e mesmo que ele nunca tenha, ele vai acabar sendo fundido ali no processo da aciaria. Mas mesmo que ele tivesse sido produzido de outro jeito, que ele não foi fundido, ele chamaria ferro fundido pelo teor de carbono, tá? Essa nomenclatura deveria se chamar ferro fundível, porque ele funde mais fácil do que o aço. Essa é a ideia. O aço não acima de 2,14, a gente vai ver isso na aula do diagrama de fase de ferro-carbono, daqui 3 semanas. Então, o aço não funde tão fácil, justamente por ter menos carbono, a gente vai explicar isso aí, né? Vai mostrar o gráfico, na verdade. Então, quer dizer, e vai tentar explicar também a termodinâmica por trás, ainda que de maneira resumida, mas o aço com pouco carbono não funde numa temperatura tão baixa igual o ferro fundido que tem mais carbono, tá? Assim como geralmente um aço tem menos de 1% em peso de carbono, um ferro fundido tem mais na prática do que esse 2,14. Ele vai ter entre 3 e 4,5%, tá? Não só de carbono, mas entre impurezas de carbono e outros elementos de liga, tá? Perdão, na verdade o carbono é 3 a 4,5, além disso ele vai ter outros elementos de liga, como o aço também tem, tá? Aí como a gente já falou, né? Funda em temperaturas mais baixas que os aços, e além disso eles são mais frágeis eu não tinha comentado, mas depois um pouquinho de carbono aumenta a resistência do aço, mas se passa, ele começa a ficar um pouco mais quebradiço. Nós vamos discutir tudo isso hoje ao longo da aula, tá? Como eles fundem a temperaturas mais baixas, eles eram utilizados por fundição, até por ser mais frágil. Imagina você colocar um material que é mais frágil num processo de conformação mecânica. Conformação mecânica a gente viu na aula passada, precisa do quê? Deformação plástica. Se o aço é frágil, como é que você vai aplicar deformação plástica nele? Antes de começar a deformar plasticamente, ele rompe, ele quebra, tá? E como ele funde fácil, você meio que une o útil ao agradável. Ó, não posso fazer conformação mecânica porque são frágeis, mas em compensação é mais barato para fazer a fundição, porque funde em temperatura mais baixa. Como ao longo da história esses ferros com teor bem alto de carbono foram utilizados em fundição justamente porque não dava para fazer conformação mecânica e porque era fácil de fundir, eles ganharam o nome de ferros fundidos, tá? Estão bem separadas aí os dois tipos principais de ligas ferrosas que nós temos. Os utilizados para fundição, que são mais frágeis, que são os ferros fundidos, teor mais alto aí de carbono, e os aços, teor menorzinho de carbono, aceitam mais deformação plástica, não fundem tão fácil, então geralmente você vai usar conformação mecânica. Então, para os aços em geral, a gente utiliza processos de conformação mecânica, e para os ferros fundidos, fundição. Por isso o nome ferro fundido, tá? Não significa que ele foi fundido, mas ele é melhor para usar em fundição do que o aço. Assim como o aço é melhor para conformação mecânica. Claro que o processo que você vai usar para dar o formato depende da aplicação que você quer, né? Às vezes você vai precisar fazer uma coisa de aço que tem uma geometria muito complexa. Não dá para fazer por estampagem, não dá para, né, que é o... tem um nome mais bonito a estampagem, também não é cunhagem, poderia ser também, é o forjamento, não dá para fazer por forjamento, nem por trefilação, nem por extrusão, você tem uma geometria complexa, você vai ter que fazer uma fundição de aço. Faz, uai, aumenta a temperatura, gasta energia, se precisar fazer, faz. Mas o mais comum é que você já tinha aplicações, né, ao longo da história, se fez aplicações aqui que permitiam, que precisavam muitas vezes da conformação mecânica, até para encruar, chegar numa resistência mais alta, trabalho a frio, a gente viu tudo isso daí, né? E como esse fundia fácil era frágil, acabou que cada um foi para o seu nicho, tá? Já que esse aqui é melhor para ser fundido, ele geralmente é feito por fundição, que vai para aplicações que demandam fundição. Esse dá para fazer conformação mecânica, geralmente ele é feito por conformação mecânica e vai para aplicações
que demandam conformação mecânica. Dá para fazer fundição no aço também, tá? Mas geralmente se faz no ferro fundido. Fazer a conformação mecânica, a deformação plástica no ferro fundido, que é mais difícil, né? Talvez um trabalho a quente aí, mas tem que tomar cuidado, porque a temperatura que ele funde também é mais baixa. Então, cada um já tem, vamos dizer assim, um tipo de processamento que é mais fácil de utilizar eles. Claro que você vai pensar no tipo de processamento, dependendo do formato que você quer na sua peça. E o formato vai depender, claro, da aplicação final. Mas só para vocês saberem as características e como é mais fácil de trabalhar com um e como é mais fácil de trabalhar com o outro. Claro que eu não vou dar só daquela maneira superficial, vamos fazer um comentário geral sobre os aços, depois, perdão, geral já foi, né? Um pouco mais aprofundado sobre os aços e depois também sobre os ferros fundidos, tá? Então nós temos 3 tipos de aço, ó, alto, baixo teor de carbono, médio teor de carbono e alto teor de carbono. Vamos ver aqui quadro a quadro, tá? Bem devagarzinho, vou ler junto com vocês. Odeio aula que é aula de ler slide, tá, gente? Eu não gosto de aula assim e também não gosto de dar aula assim. Mas essa matéria, você imagina se eu fosse escrever tudo isso na lousa? A gente ia perder 3 aulas falando um negócio que é decoreba. Então deixa aqui, eu leio um pouquinho, explico um pouquinho, a gente vai conversando, sem estourar o tempo, tá? E quando vocês verem, já acabou. No YouTube, aí você põe na velocidade de 1,5, 1,75, resolve as atividades e acabou, tá? Vou ter que repensar essa aula no presencial, porque eu nunca dei ela no presencial. Mas a gente vai, vamos dar um jeito aí, né? É um esquema que eu faço muitas vezes, eu ponho só um resumão geral na lousa e aí passo rapidamente no PowerPoint as informações mais específicas que eu só falei, né? Vamos ver como é que vai ser. Então, ó, você tem aços aí de baixo teor de carbono. O que é o baixo teor de carbono? É menos de 0,25% em peso. Ah, 25%, André? Um quarto, né, em peso? Ó, um quarto não. Lembra que a gente falou geralmente é menos de 1%? Isso é 0,25%. Quer dizer que a cada, sei lá, 100 quilos desse aço, só não é nem 1 quilo que é carbono. É 0,25 quilos, é um quarto de 1 quilo, é um quarto ainda, é 1%, é 1 em 100 dividido ainda por 4. Então é bem baixo mesmo o teor de carbono. É o que é produzido em maior quantidade, provavelmente porque é o mais barato de produzir, provavelmente não, eu li isso no Callister, mas você que não leu, você olha aqui e fala produzido em maior quantidade. Por que será? Porque é o mais barato, tá? Apenas com trabalho a frio você aumenta a resistência desse aço. A princípio, como ele tem pouco carbono, você vai gerar ligas moles, né? Ou seja, com baixa resistência ao risco. Lembra que dureza é resistência ao risco. Fracas, ou seja, baixa resistência mecânica, pouca tensão para fraturar, mas muito tenazes e, como eu já tinha falado, baratas, tá? Então, pensa no baixo carbono como um aço maleável, né? Flexível, mais tenaz e mais barato. Por isso que ele é produzido em grande quantidade. E você consegue adaptá-lo. Porque se você pegar ele logo que ele está pronto, preciso de uma aplicação que tenha tenacidade. Vou pôr ele no meio lá de uma viga, eu preciso justamente dessa flexibilidade. Beleza, não faz nada. Agora eu preciso de um pouco mais de resistência, mas eu não tenho dinheiro, eu quero comprar esse que é mais barato. Compra ele, faz trabalho a frio. Vai martelando, vai forjando, até ele começar a encruar e aumentar um pouco a resistência, porque a gente vai ver isso em tratamentos térmicos, que na verdade esse trabalho a frio não seria tratamentos térmicos, mas vou ver se eu puxo um gancho nessa aula, vai mudar o contorno de grão, o tamanho de grão e a posição dos contornos de grão. É isso que vai tornar o aço menos maleável. Mas pensem no baixo carbono como um barato e maleável, mas que com trabalho a frio você pode deixar ele um pouquinho mais resistente. E ele é o que é mais feito porque é mais barato, tá? Aumenta o teor de carbono, não vou nem olhar para o slide. Eu lembro que eu dei essa aula no ano passado, estudei para preparar ela. Ó, aumenta o teor de carbono, você vai aumentando, dentro do aço, tá? De 0 a 1% de carbono. Você vai aumentando a resistência e perdendo a tenacidade. Quer dizer, vai perdendo aí essa maleabilidade, porque a tenacidade é a área embaixo do gráfico. Então, geralmente, ela vai coincidir com a deformabilidade, com a deformação na ruptura, tá? Não que seja regra, mas geralmente é assim. Então, se algo é tenaz, ele também vai ser bem flexível. Aumentou um pouco o carbono, você vai ganhar em resistência, ou seja, vai fraturar no nível de tensão mais alto, mas você vai perder essa flexibilidade. Vamos ver se eu acertei? Médio carbono são aqueles que têm o teor de carbono entre 0,25 e 0,60%, ou seja, passou do 0,25, mas ainda está abaixo de 0,60. Respondem ao tratamento térmico para aumento de resistência, porém para espessuras muito finas e resfriamentos muito rápidos, tá? Então aqui, ó, aqui é o bom desse aqui, é o trabalho a frio.
no baixo carbono? No médio carbono, o bom é o tratamento térmico, que é elevar a temperatura e ver o que vai acontecer. Esse tratamento térmico aqui, ó, para aumentar a resistência, que você esquenta e resfria muito rápido, é a têmpera térmica. Nós vamos falar dela daqui a um mês na aula de tratamento térmico, tá? Mas só com a espessura muito fina. Vocês vão ver que o tratamento térmico é muito mais eficiente em amostras, eu vou mostrar isso no slide, de temperatura fina, porque realmente só dá para fazer um resfriamento rápido de verdade numa amostra fina. Porque a amostra grossa, o meio dela leva mais tempo para trocar calor com o ambiente, ela demora mais para resfriar, então é quase impossível, se a amostra for muito grossa, você fazer um resfriamento rápido de verdade, até faz na superfície, mas não faz dentro, tá? Então, médio carbono, você vai ter que responder aí só ao tratamento térmico, mas né, não é tão simples, não dá para aumentar a resistência dele com o trabalho a frio. Aí eu fui falar, vamos ver se eu acertei. Não está escrito aqui o médio carbono, tá? Mas eu preparei essa aula semana passada. O ano passado eu me lembro exatamente disso. Você aumenta o teor de carbono, você vai ganhando em resistência, perdendo em flexibilidade. Aqui já não adianta mais trabalho a frio para aumentar a resistência, porque ele já é um pouco mais resistente. Você precisaria de um tratamento térmico, mas nem sempre ele funciona, tá? Uma curiosidade aí para todos é que a norma técnica de nomenclatura do aço. Se você lê aço SAI, é porque é aço, perdão, o 10 aço SAI é porque é a norma técnica. O 10 é que é aço carbono. Viu 10 aqui no número? Aço carbono. Claro que você vai ver de uma cor só, eu estou fazendo colorido para facilitar a visualização. E o número é 100 vezes a porcentagem de carbono. Então, SAI 1045, 10 é porque é aço carbono, o 45 é porque tem 0,45 em peso de carbono. Um aço carbono, por exemplo, que tivesse os 25% de carbono, ele seria chamado de aço SAI 1025, tá? 10 aqui começa com 10 porque é aço carbono e tem um 25 aqui porque a concentração é 0,25% em peso de carbono, tá? Sempre essa nomenclatura aí. E o alto carbono? Vamos ver aqui que vai falar aquela questão de você aumentar o teor de carbono, ganhar em resistência, mas perdendo utilidade e flexibilidade. Teor de carbono alto. Olha só, tá vendo como é geralmente entre a escala entre 0 e 1% de carbono? Até vai até 1,4 e tal, mas não passa disso. Então, baixo carbono, menos de 0,25. Médio carbono, entre 0,25 e 60. Essa nomenclatura é para todos, hein? Não é só para o médio. Eu peguei uma amostra aqui de médio, mas ela vale para todos. Dá para fazer para o 25, dá para fazer para o 60, tá? A não ser que passe de 1,4, aí já complica um pouco mais para fazer, né? Mas não é impossível também. Vai ter a nomenclatura, é só estudar a norma técnica. Eu não trouxe isso daí, eu trouxe mais como curiosidade, tá? Entre 0 e 1, em 99, entre 0 e 0,99%, vocês conseguem reconhecer facilmente a nomenclatura. Teor alto de carbono é acima de 0,60% em peso de carbono, até 1,4. Acima disso já começa a ser muito alto, você não vai ver na prática, e se chegar em 2,14 já é ferro fundido, já não é mais aço carbono, tá? Eles são mais duros, mais resistentes e menos dúteis. Ah lá, tá vendo como eu acertei? Aqui, o livro do Callister provavelmente não comentou, porque a resistência e a dureza daqui para cá muda pouco. Mas a resposta ao trabalho a frio já muda muito. Aqui você precisaria de um tratamento térmico para aumentar a resistência. Botando mais carbono, não. Você já tem mais resistência, né? Que é a resistência ao nível de tensão, de tração no qual ele fratura, tá? Você já tem mais dureza, que é a resistência ao risco. Então, fratura em níveis de tensões mais altos, mais resistente. Tem maior resistência ao risco, maior dureza e perdeu, como eu comentei, em dutilidade, tá? E a dutilidade vai estar atrelado com a flexibilidade. Eu não sei se vocês... Ah, não, desculpa, perdão. Dutilidade que ali ele falou outra palavra, né? Ele falou a tenacidade. Dutilidade está diretamente ligado à flexibilidade, porque, ó, tensão, deformação, a gente viu no começo do ano, vai aumentar a tensão, depois ele chega na parte de deformação plástica e rompe. Quanto mais longa é essa curva na horizontal, maior a dutilidade. Por quê? Porque antes de romper, o metal atingiu maiores níveis de deformação plástica. Então, por exemplo, esse metal que eu fiz a curva em azul é bem menos dútil do que esse metal aqui, ó. Por exemplo, tá? Só dando um exemplo aí bem esdrúxulo para vocês entenderem. O metal vermelho sofreu antes de fraturar uma deformação plástica bem maior, então ele é mais dútil, tá? E se a gente fizer aqui também a tenacidade... Bem lembrando vocês aí, ó, a tenacidade é essa área embaixo do gráfico. Então, do metal
Azul é essa aqui. Do metal vermelho é tudo isso aqui, ó, quase o dobro. Um pouquinho menos que o dobro, mas quase o dobro. Então, a dutilidade, que é o quanto a curva é longa, quanto ele deforma antes de quebrar, está intimamente ligado com a tenacidade, que é a área embaixo do gráfico, que é o tanto de energia que absorve para quebrar. Pensa, quanto mais deformar, mais energia você vai ter que pôr até quebrar. Essa é a ideia, tá? O que você acha que gasta mais energia? Você quebrar um chiclete na mão, principalmente se ele já tiver mastigado, que ele vai esticar mais, ou quebrar um giz de lousa. Quando você puxa o chiclete, ele não faz barulho. Por quê? Porque toda a energia é utilizada para deformar. Quando você quebra um giz de lousa, ele estrala. Por quê? Porque não precisa de toda a energia que você pôs para quebrar. Um pouco de energia é liberada ao ambiente em forma de som, em forma de barulho, tá? Então a dutilidade e a tenacidade estão intimamente ligadas. Quanto mais tenaz, maior a área, maior energia absorveu para fraturar. Geralmente, deve ter algum contra-exemplo aí, mas no geral é mais dútil também. Maior deformação. Quanto mais estica para quebrar, geralmente mais energia se absorve para quebrar. Energia, tenacidade, o esticar é diretamente a dutilidade, tá? A gente já viu isso, por isso que eu tô dando rabiscado num cantinho de lousa, mas faço questão de relembrar vocês aí, porque a gente viu no começo do ano, né? Então, como eu falei, ele perde, vai aumentando o teor de carbono, ele vai perdendo em flexibilidade, mas vai ganhando em dureza, que é a resistência ao risco, e resistência. A resistência mecânica é o nível de tensão que ele fratura. Então esse aqui, ó, azul, a gente poderia, no contexto dessa aula, representar ele como um aço que tem mais carbono, porque olha a tensão máxima que ele atinge antes de fraturar. A tensão máxima que ele atingiu é a resistência. A resistência dele é maior que a do vermelho. O vermelho não chega nesse nível aqui de tensão, ó. Para ver a tensão, eu pego o ponto e projeto no eixo Y. O vermelho não chega. Então, o azul é mais resistente, menos tenaz, tem área menor e menos dútil. Ó, ele alcança um nível de deformação plástica mais baixo. Já o vermelho alcança um nível aí de deformação plástica mais alto. Ó, o vermelho deforma instantão, o azul só deforma estantico. Então, o azul é mais resistente, menos dútil e menos tenaz. O vermelho é menos resistente, mais dútil e mais tenaz. A gente pode entender que esse vermelho, tá, talvez a diferença aqui esteja muito grotesca, mas só para vocês entenderem ilustradamente o que está falando aí, com menos carbono ele é mais dútil e menos resistente. Com mais carbono ele é mais resistente e menos dútil. Dureza não dá para medir diretamente aqui, tem uma fórmula lá que a gente estudou, que dá para correlacionar com a LRT, esse limite máximo aqui, mas só de Brinell, não são todas as durezas que são correlacionáveis, mas a dureza a gente já sabe que é resistência ao risco e tem alguma relação até por essa fórmula com a resistência mecânica. Nesse gráfico aqui a gente vê dutilidade, que é o tanto que a curva estica e, consequentemente, o tanto que o material esticou. O tanto que a curva estica aqui é o tanto que o material esticou, tá, gente? Isso é dutilidade. A área embaixo do gráfico, que é a tenacidade, e a resistência, que é o valor máximo que atingiu. Então, vejam, o azul é menos tenaz, menos dútil, mais resistente. O vermelho é mais tenaz, mais dútil, menos resistente. Dá a impressão que o azul tem mais carbono, porque ele é mais resistente e menos dútil, tá? Aí, consequentemente, se tem maior dureza, também é mais resistente ao desgaste e à abrasão. Isso nós vimos faz pouco tempo, na primeira aula desse segundo semestre. A dureza é como se fossem, né? Quando você vai fazer um desgaste, na verdade, a dureza não, né? Quando você vai fazer um desgaste, é como se você fizesse vários riscos seguidos. Então, se a dureza for menor, é mais fácil fazer esses vários riscos seguidos. Como o teor de carbono aumenta a dureza, aumenta também a resistência ao desgaste e à abrasão, tá? São, consequentemente, por ter alta resistência ao desgaste e abrasão, são esses aços aqui de alto teor de carbono que são os aços ferramenta, ou seja, aços utilizados para fazer ferramenta. Alguns elementos de liga aqui, ó, que tem dentro dele, formam carbetos, combinam com os carbonos, o que ajuda a aumentar a resistência. Olha só, se você põe elementos de liga num aço de alto teor de carbono, você vai ter carbono ali que vai querer reagir com outra pessoa, vai estar muito alta a concentração de carbono. Se você põe elementos de liga como vanádio, cromo, tungstênio, eles vão formar carbeto de tungstênio, por exemplo, que é extremamente resistente, ou carbetos desses outros materiais. Aí estão aí uma das explicações, porque até então eu não estava explicando. Eu só estava dizendo como, representando graficamente o que está escrito aí. Aqui já começa uma explicação, ó. Se formarem carbetos, é uma maneira de explicar a maior resistência desses aços, tá? Como a gente já falou, aplicados em ferramentas, também ferramentas de corte, serras e molas, tá? Lembrar aí que os aços inoxidáveis, independente do teor de carbono, eles precisam da adição de cromo, em pelo menos 11%, em peso. Olha só, o carbono vai estar entre 0 e 1. Para você fazer um aço inox, você precisa de muito cromo, tá? Para criar realmente aí uma resistência, não deixar o aço oxidar,
bastante cromo. Então, agora, a próxima vez que vocês olharem um aço inox, lembra que lá não é só ferro e carbono, como a maioria dos aços, mas que tem ali muito cromo também. Aqui é uma observação extra, né? Mas eu acho que ficou claro a questão aí de baixo carbono, médio carbono e alto carbono. Eu também não sei números específicos e tal. O que eu sei é que a quantidade é pequena, entre 0 e 1%. E conforme vai aumentando o teor de carbono, ganha-se em resistência, mas perde-se em dutilidade, deformabilidade, flexibilidade, tá? O termo correto é dutilidade, os outros aí são quase sinônimos para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? Para finalizar ligas ferrosas, deixa eu ver se é isso mesmo, porque depois é não ferrosas. Para finalizar ligas ferrosas, a gente vai ter 3 tipos de ferros fundidos: cinzento, nodular e branco. Na verdade, são 4 tipos aí, tá? Tem um outro quarto tipo, mas esses 3 são os principais que aparecem, então só vou falar deles. Olha o que é o ferro fundido cinzento. Lembra que a diferença aqui nesse slide a gente está entre 0 e 1% de carbono, 1,4. Aqui a gente passou de 2,14 pelo menos, tá? Mas o cinzento já começa ali com uma concentração de carbono entre 2,5% e 4%, e ele tem também silício, numa quantidade boa. Lembra na última aula de aciaria? Que quando o aço já foi refinado, já foi purificado, ele ainda tem um pouco de carbono e um pouco de silício? O aço carbono já tem, ó, pouquinho carbono e um pouquinho de silício. O ferro gus ali, que sai do alto forno, está mais ou menos na concentração que ele falou. Olha a quantidade de carbono aqui, olha a quantidade de silício aqui. Agora volta lá. Ih, não, assim vai demorar. Vamos ficar até amanhã aqui. Só tem mais 20 minutos de aula. Agora volta lá. É mais ou menos a concentração que ele falou. Tanto do carbono quanto do silício, o ferro fundido cinzento. É um pouquinho menos, tá? Que o ferro gusa. Mas não dá para dizer que é o ferro gusa e o ferro fundido é a mesma coisa, porque lá no gusa tem muito mais impureza, tá? Mas em termos de teor de ferro e de carbono, eles estão próximos, tá? Eles estão aí próximos, só que o gusa vai ter mais impureza. Olha o que acontece. Nesse teor de carbono, o que acontece? Aparece grafita. Grafita é carbono puro. Tem um pouco de carbono demais, então o carbono acaba se separando numa única fase. Porque a gente vai ver isso na aula de diagramas de fase. Não sei se vocês lembram no começo do ano que eu comentei das soluções sólidas. A gente vai falar delas de novo na aula de diagrama de fase. Como isso aqui é mais informativo, eu trouxe antes da área de diagrama de fase. Mas prestem atenção nessas informações que eu vou ficar puxando elas para dar exemplo na aula de diagramas de fase. Não todas, mas uma ou outra eu vou acabar puxando, tá? Esse teor de carbono é muito alto e a presença do silício deve catalisar isso de alguma maneira. Então ele não fica dissolvido no ferro, igual a gente viu nos interstícios do ferro ali, formando uma solução sólida, como se tivesse só o ferro e o carbono ali é um intrometido na rede cristalina do ferro. Não, ele vai ter separação de fase, ele vai se separar como outro material, como o grafite. Só que não é o grafite da lapiseira, tal, é a substância grafite, então o pessoal chamou de grafita, como se fosse a fase grafita, porque separou a fase, mas é o grafite. Vai separar ali carbono puro em formas de flocos. Então, quando você fratura esse aço, muitas vezes, que cor que tem o grafite? Escreve a lápis num papel sem calcar, que o pessoal fala muito, escreve fraquinho. Grafite é cinza. Então, quando você quebra e vê o grafite, você não vai ver mais aquele brilho do metal, nem a oxidação, porque aqui não é aço inox, né, ferro fundido. Você vai ver um cinza forte da grafita. Por isso que a superfície de fratura desse ferro vai ser cinza. Por isso que esse ferro fundido nesse teor de carbono com essa presença de silício, como aparece a grafita e na fratura, a fratura é cinza, a superfície de fratura é cinza, é acinzentada, a gente chama de ferro fundido cinzento. Tá? Lembrando que para essa composição química a gente tem baixa resistência à tração, e dá para imaginar, porque sempre em materiais, quando você tiver uma separação de fases sólidas, vai cair a resistência à tração, tá? Eficiência, porém temos eficiência no amortecimento, alta resistência ao desgaste, tem a grafita ali que ajuda nisso daí, a grafita sozinha tem baixíssima resistência ao desgaste, a gente sabe disso, mas junto com o ferro e com o silício tem um efeito que aumenta a resistência ao desgaste. Temos elevada fluidez no estado fundido, ou seja, muito bom para fundição, além de fundir em temperatura baixa, e contrai pouco a solidificar. Olha por que esse material é utilizado para fundição, gente. Olha aqui para mim. Ele tem elevada fluidez no estado fundido, torna o processo de fundição mais barato, menos energia para preencher o molde, menos temperatura, menos tempo. Funde a uma temperatura baixa, não está aqui. E ainda quando você termina de solidificar, ele contrai pouco. Então você perde pouca precisão dimensional na sua peça. Basicamente, o tamanho que você projetou o molde é o tamanho que a peça vai sair, porque contrai pouco. Então é ótimo para fundição, tá? Embora tenha baixa resistência à tração, ele tem outras propriedades boas. Alta eficiência no amortecimento, alta resistência ao desgaste.
Então você pode, e é muito bom e barato para fazer fundição e tem uma gama de aplicações aí, tá? Então é um material muito interessante, ferro fundido cinzento. Outro material é o ferro fundido nodular, que é uma questão química aí na qual nós não vamos nos aprofundar, mas se além do silício for adicionado magnésio antes da fundição, porque é o cinzento, ó. Se for adicionado magnésio ao ferro fundido cinzento, que tem basicamente ferro, carbono e silício, entre outras impurezas, tá? Se eu adicionar também o magnésio, algumas propriedades são modificadas. Essa grafita vai separar de fase, não em forma de flocos, mas em formas de esferas, de nódulos, tá? Então a superfície de fratura não vai ficar mais tão acinzentada, mas você consegue ver. Quer dizer, eu imagino que até fique, mas não é a característica mais marcante. A característica mais marcante é que você vai ter a grafita em forma de nódulos. Por isso que ele é um nodular. Aquele ali que ela se separou em forma de flocos vai ter uma superfície de fratura acinzentada, por isso que é o cinzento, tá? O metal fica mais resistente e mais útil. Olha que legal. É legal acrescentar o magnésio, por quê? Porque só por mudar o formato da grafita, você já vai ter uma combinação ali de propriedades mecânicas, que aí a gente teria que ver o tamanho dessas esferas, o tamanho desses nódulos para explicar profundamente, fazer as linhas de força, mas dá para explicar. O livro só cita assim, eu trouxe igual o livro, tá? A gente posso pesquisar aí artigos que explicam por que esse formato esférico aumenta a resistência e esse de flocos não, mas isso não faz parte do escopo não dessa aula, tá? Pode até fazer um estudo sobre isso. Se alguém se interessar, a gente pode fazer um Bic Júnior sobre isso, de repente, nos próximos anos. Mas, enfim, deixar a grafita que vai precipitar, que vai se separar do metal em forma esférica é algo muito bom, que é um dos poucos casos na engenharia de materiais que a gente vê aumento de dutilidade e resistência ao mesmo tempo. Então, imagina que esse aqui seja o gráfico, ó, de tensão, deformação de um ferro fundido cinzento. Aí, eu fiz o teste com ele cinzento. Fundi de novo, coloquei o magnésio. O magnésio faz com que a grafita se separe em forma de esferas, de nódulos, e isso aumenta a resistência e dutilidade, ó. O material verde aí, que já é a curva preta é o cinzento. O verde é o nodular, né? Aumentou a resistência à tensão máxima que ele atinge, e aumentou também a dutilidade, aumentou a deformação máxima, aumentou as duas coisas, ó. Olha qual que era a tensão máxima, qual que era a deformação máxima. Aumentou esse tanto na deformabilidade, portanto na dutilidade, aumentou esse tanto na resistência, tá? Só de mudar, de adicionar o magnésio e, consequentemente, de mudar o formato que a grafita vai estar lá no meio. Tá bom? Agora, por que ela é esférica melhor? É o que eu falei. A gente pode pesquisar artigo, tem uma base, eu tenho uma base boa aí de mecânica e de ciência dos materiais para aplicar isso, mas eu não trouxe para explicar isso, perdão, mas eu não trouxe para o escopo dessa aula, tá? Fica aí uma ideia, inclusive, de pesquisa. Claro que não uma pesquisa muito recente, isso aí já é sabido a explicação, mas a gente pode fazer, sei lá, um trabalhinho aí menor, que não vai sair em publicação, mas para uma meta, para uma semana da CIT, é uma explicação legal de fazer, inclusive, como que só o formato modifica tanto essas propriedades, tá? Consequentemente, como ele é resistente e dútil, ele vai para aplicações mais nobres, que precisam da combinação dessas duas propriedades, como válvulas e engrenagem. Para vocês que são mecatrônica, que tem base de mecânica aí, vocês quase não veem válvulas e engrenagem, válvulas, né? Engrenagem, então, menos ainda. Né? Engrenagem vocês vão ver muito aí no curso, ao longo de válvula também. Então, quer dizer, precisa de um ferro fundido nodular para aguentar. O cinzento não vai aguentar. Ó, o cinzento tem menor resistência e menor dutilidade, menor deformabilidade. O nodular já vai ter, só de mudar o formato, né, a adição do magnésio que faz com que o formato da grafita mude, já vai ter propriedades bem diferentes. Então, um formato, hein, gente? Um formato, tá? E também tem o ferro fundido branco. Ferro fundido branco, ao contrário do cinzento e do nodular, que tem um teor de silício mais alto, né? Entre 1% e 3%, ele tem um teor mais baixo de silício, entre 1%, talvez um pouco menos. Além de ter um teor baixo de silício, você tem que fazer um resfriamento rápido nele. Porque aí, em vez de sair de precipitar grafita pura, né, a ideia do resfriamento rápido, do menor teor de silício, vai tudo ajudar a ser mais espontâneo. Outra reação de separação de fase. Em vez de sair grafita pura, o carbono, quando se separa do ferro, porque como é que é uma separação de fase num material sólido, né, gente? Eu estou falando aqui que eu entendo isso, eu estudo isso, mas isso é uma coisa super abstrata. Imagina o seguinte, você tem uma placa metálica, lá você tem ferro e carbono, todo mundo junto ali. De repente, porque está uma quantidade muito alta de carbono, o carbono começa a precipitar e formar certos aglomerados ao longo desse material. Igualzinho o açúcar faz numa água que não está tão quente, põe açúcar no chá.
Falando de chá, porque o café não dá para ver, né? O chá é mais clarinho. Imagina que você pôs muito açúcar e seu chá já não está mais tão quente. Um pouco do açúcar vai precipitar para o fundo. Como aqui não é solução líquida, esse carbono, essa grafita não vai precipitar para o fundo. Ela vai ficar espalhada como um aglomerado ali de grafite no metal como um todo. Tá? Se for em formato de bloco, é o cinzento. Se for em formato de nódulo ou bolinha, é o nodular. Tá? Agora, se for um teor menor, e ele vai separar de fase não formando a grafita, mas levando alguns ferros junto com ele, tá? E isso pode acontecer por mais absurdo que pareça. Em vez de formar aglomerados de carbono puro, ele forma aglomerados de uma outra fase ferro-carbono, mas que agora você tem um teor de ferro bem menor do que no metal como um todo. Porque no metal como um todo você tem 3%. Aqui não. Para cada um carbono você tem 3 ferro. Então é bem menos. Um quarto aqui seria carbono, pelo menos de porcentagem atômica, não em peso. Mas nesses aglomerados amarelos que eu estou desenhando, o carbono não separou do ferro sozinho. Ele levou, cada átomo de carbono levou mais 3 ferros. E aí formou essa outra fase que a gente vai ver na aula de diagrama de ferro-carbono, que se chama cementita. Tá? Então, nos aglomerados de carbono, cinzento e nodular, o carbono se separou sozinho. Branco, por conta do menor teor de silício, do resfriamento rápido, não deu tempo do carbono, ao solidificar, se separar sozinho do ferro. Ele levou alguns ferros com ele, como sendo uma outra fase, como sendo um outro composto, que tem até características de cerâmica, que é o carbeto de ferro. Como se fosse um material, basicamente um material cerâmico, o carbeto de ferro, que a gente chama de cementita, tá? Essa fase aqui se chama cementita. Esse carbeto de ferro, ou cementita, ele já vai dar uma outra característica, uma outra cor, tá? Ele não é acinzentado, que nem a grafita, ele é esbranquiçado. E aí, com a presença dele, a superfície de fratura fica esbranquiçada e não acinzentada. Então já não é mais o ferro fundido cinzento, é o ferro fundido branco, tá? Superfície muito dura não dá para usinar, mas é aplicado em cilindros laminadores, por exemplo. A gente viu laminação, o lingotamento contínuo super parecido com laminação. Ele é tão duro, que ele tem tanta resistência ao desgaste, que eu não consigo passar ele num torno, numa fresa. Vocês vão estudar isso daí, se eu não me engano, com o Carlos Ademir, né? Não consigo passar ele num torno, numa fresa. Então não serve para fazer peça, mas para fazer a laminação, que vai estar o dia inteiro desgastando, tentando, né? Não vai estar o dia inteiro desgastando, ela vai estar dando formato para uma chapa. Mas essa chapa vai tentar desgastar ela, vai tentar não, né? Como passa, a chapa passa no rolo, no cilindro, uma vez. Mas quantas chapas não passam nesse cilindro uma vez? Porque a chapa passou ali e acabou. Ela passou nos 10 rolos, está pronta? E os rolos que estão lá 12 horas por dia, 5, 6 dias por semana, amassando lá, né? Amassando não, né? Conformando mecanicamente as chapas, laminando a chapa, o rolo, o cilindro, ele vai tender a ser desgastado. Então você precisa de um material bem duro, com altíssima resistência ao desgaste, para que ele não seja usinado pela placa ali que ele está tentando dar o formato, tá? Então, cada um tem a sua aplicação. Esse muito bom para fundição, esse muito bom para válvula e engrenagem, porque melhora muito as propriedades. Também vai ser processado por fundição, mas provavelmente vai gastar um pouquinho mais de energia. Não se falou nada sobre a temperatura, mas por ser mais resistente mecanicamente, dá para a gente imaginar que talvez tenha uma correlação aí de fundir numa temperatura mais alta, mas de qualquer maneira, os dois são bons para fundição, esse aqui para aplicações menos nobres, esse para aplicação mais nobre, pelo menos os dois são ferros fundidos, então são melhores do que o aço carbono, inevitavelmente, tá? Aí o branco vai ter a presença da cementita e vai ficar muito duro. Então esse aqui para cilindro laminador, esse aqui para passar por fundição e aplicação nobre, esse para passar por fundição e aplicação não tão nobre, tá? Pessoal, a gente já vai encerrar. Eu sei que no meu celular ainda não deu horário. No meu. Ah, não, meu celular está mais adiantado, 55. Não, beleza. Então, agora um comentário rápido sobre as ligas não ferrosas e a gente termina, tá? É rápido mesmo, porque o importante são as ferrosas. A gente vai. Ah, isso foi a aula passada. Oh, meu Deus do céu. Eu ainda não desocultei os slides. Então, comentamos aí sobre os ácidos, sobre os ferros fundidos do ponto de vista geral. Aprofundamos um pouquinho no ácido, mas também pouca, né? Deu uma mastigada boa na informação que está no livro. E falei de 3 tipos de ferros fundidos. Essas são as mais importantes, tá? Os ferros fundidos, ideais para fundição, e os ácidos, ideais para conformação mecânica. Então, dê uma olhada aí no que é baixo carbono, médio carbono, alto carbono, nos ácidos. E no ferro fundido, o que é cinzento, nodular e branco.
tá? E um comentário mais rápido sobre ligas não ferrosas. Ligas não ferrosas nem sei se eu vou cobrar, mas para vocês saberem que existe, tá? Provavelmente eu vou separar lá o seminário, alguém vai falar de aciaria, outro de alto forno, outro de fluxo geral da indústria siderúrgica, outro de ferros fundidos e outro de aço. Não sei nem se eu vou colocar no seminário aquela parte lá de resistência ao desgaste, vou pensar. Mas ligas ferrosas, provavelmente eu não vou colocar, tá? Não ferrosas, perdão. Ligas não ferrosas, provavelmente eu não vou colocar, mas vocês têm que saber que elas existem. As ferrosas são muito mais usadas, têm uma importância tecnológica e econômica muito maior, mas essa aqui vocês têm que saber que existem também. Então existem ligas não ferrosas, porque as ferrosas são baseadas no ferro, né? As não ferrosas vão ser baseadas em outros metais. É tão importante as ferrosas que você tem dois grandes tipos, ferrosas e não ferrosas, né? Então você vê a importância das ligas baseadas em ferro. Baseada quer dizer, cujo componente majoritário é o ferro. Então aí quando não é o ferro, tem as baseadas em cobre. Cobre é um material muito bom, ele é mole e dútil quando puro e também altamente resistente à corrosão. Por quê? Que já viu a cor do cobre? Rasga um fio, pega um fio qualquer na sua casa aí, rasga, olha lá dentro, ele é laranja. O que é laranja? Oxidação. Ferrugem, ferrugem é laranja. O cobre já tem uma camada superficial de oxidação. Ele já está corroído na superfície. E essa superfície serve como proteção para não deixar corroer internamente, o que não acontece com o ferro. Se o ferro começou a corroer na superfície, ele vai corroer inteiro. O cobre não, ele forma como se fosse uma camada protetora, tá? Então, além de ele ser muito dútil e mole, também é bem resistente à corrosão. Se você fizer ligas com cobre, melhora as propriedades mecânicas e pode aumentar ainda mais sua resistência à corrosão. Vai aumentar o preço, tá? Provavelmente você vai ter que pôr um metal mais caro ali no meio. Latão é uma liga metálica que é de cobre e zinco, a impureza no cobre é o zinco, a resistência e a dureza aumenta conforme você aumenta o teor de zinco, tá? O latão aí é uma liga bem famosa, né? O pessoal até fala, isso aí é latão, parece ouro, não sei o quê, né? É uma lata, ele fica mais douradinho quando você mistura o zinco e o cobre, tá? Melhora um pouco as propriedades e a resistência e a dureza aumentam se você aumentar o teor de zinco, tá? Comentário breve aí. O bronze já é colocado o cobre com estanho, geralmente, mas pode ser alumínio, silício, níquel. Bronze é um nome bem popular, tá? E vão ter várias ligas aí que são relacionadas com bronze. A cor do bronze, que a gente vê medalha de bronze, é a mesma cor do cobre, tá? Então a impureza aí geralmente é o estanho. Bronze geralmente é cobre e estanho, latão geralmente é cobre e zinco. São as duas mais importantes aí que têm aplicação no dia a dia, bronze e o latão, mas ainda assim não são aplicações tão tecnológicas. Já o alumínio é um material mais interessante, porque ele é muito dútil, muito leve e não oxida. Mas vamos ver aí quais ligas a gente... Isso aí, estou falando do alumínio puro. Quais ligas a gente pode fazer com alumínio? Olha lá. Muito leves e fáceis de serem moldadas. Variedade muito grande de ligas, propriedades adaptáveis via adição de elementos ou tratamentos térmicos, tá? E outra coisa, o alumínio funde a uma temperatura muito baixa, mais baixa que o ferro fundido. Então, se você for fazer fundição de alumínio, você faz gastando pouquíssima energia. Além dele aceitar, como está falando aí, mistura com vários outros materiais, fazendo uma quantidade muito boa de ligas. Então, conforme a propriedade que você precisa, você adiciona um elemento ou outro, tá? E dá para fazer também o tratamento térmico. A liga de alumínio responde muito bem ao tratamento térmico, tá? Isso que é bom, fáceis de serem moldadas já está incluído na questão que eu comentei, que eu achei que não estava aí, que era informação a mais, né? Que funde a uma temperatura muito baixa, mas já tem aqui, ó, fácil moldabilidade. Por quê? Ele é fácil de moldar de qualquer jeito, tanto por conformação mecânica, porque ele é muito dútil, ele se deforma muito fácil, como por fundição, porque ele funde numa temperatura muito baixa. Então o alumínio é excelente, além de ser leve, funde fácil e sofre conformação mecânica fácil também. E dá para adaptar as propriedades. E ele não oxida. Claro que não é tão barato, por isso que não é tão utilizado, tá? Mas ele não oxida. E tem aplicação que não dá, porque o alumínio sempre vai se deformar com mais facilidade do que um aço. E tem aplicação que você precisa ali realmente não ter essa deformabilidade. Então, tomar cuidado com isso daí. Também tem ligas baseadas no magnésio. Eu diria que as duas mais importantes aqui das não ferrosas a gente já falou, que é o alumínio e o cobre, tá? Magnésio, muito difícil você vai ver uma liga de magnésio. Já ouviu falar de liga de magnésio no dia a dia? Não, né? Mas vamos falar delas aí. Densidade mais baixa entre todos os metais estruturais. Vai ser mais leve ainda que o alumínio, tá? Tem a estrutura hexagonal compacta, que é uma que a gente nem fez muito conta dela, mas ela dá uma resistência diferente, dá uma propriedade boa, né? E normalmente é conformada por fundição, mas é menos utilizada, tá, gente? Tá aí até o motivo. Muito suscetível à corrosão em ambientes marinhos.
Não marinhos vai ser suscetível também, mas menos, né? A maresia induz a corrosão com muito mais facilidade porque ela está no ar, aumenta muito a umidade do ar, né? Corrói e tal. Baseado em titânio, essa já tem mais utilidade, só que é muito cara. Ninguém usa o titânio, tá? Então são considerados materiais relativamente novos e com uma combinação extraordinária de propriedades. Eu tinha um professor da Metais lá no UFSCar que ele falava que o titânio é um material muito bom porque ele é quase tão leve que nem o alumínio e quase tão resistente quanto o aço. O alumínio é muito bom, vocês viram ali, né? Tem um monte de propriedade boa, mas perde em resistência. Ah, dá para fazer liga, aumentar. Sim, mas não muito. O aço é ainda mais resistente. Só que o aço é pesado. O aço perde no peso. O alumínio perde na resistência. O titânio combina os dois. Tem quase a leveza do alumínio, quase a resistência do aço. Então o pessoal fala que são materiais relativamente novos, com uma combinação extraordinária de propriedades. Aí, ó. Isso daí fui eu que coloquei, quase tão leve, que eu acabei de comentar, que o meu professor falava, né? Quase tão leve quanto o alumínio, quase tão resistente quanto o aço, quando puro, tá? Quando você faz ligas, elas ficam muito resistentes também e ainda assim dúteis e fáceis de serem usinadas e forjadas. O titânio é um material fenomenal, né? Ele tem só um problema ainda, preço. É um material muito caro, tá? E tem outro problema também, reatividade muito alta com outros elementos em temperatura. Então ele é caro, não só um material caro, mas ele é caro para processar. Porque para não deixar que essa reatividade que ele tem alta, né, não aconteça, porque ele pode reagir. O que significa essa frase? Reatividade alta com outros elementos em alta temperatura. Ele pode reagir com outros elementos numa temperatura alta. E você vai processar o metal, vai ter temperatura alta. Né? Geralmente vai ter aquelas técnicas de conformação mecânica, geralmente é trabalho a quente. Pode ter trabalho frio, mas geralmente é a quente. Fundição nem se fala. Então você tem que ter técnicas específicas e muito caras de processamento. Titânio é muito caro de processar. Por isso que a liga é tão cara. Mas como vocês podem ver aqui, essas três propriedades são propriedades muito boas. Então quando você precisa de alguma resistência, alguma aplicação mais nobre, você faz aí de ligas baseada em titânios, né? Ligas de titânio, ligas baseadas no titânio. Gente, foi um comentário rápido sobre ligas ferrosas e não ferrosas. Reassistam esse vídeo, vocês viram que é decoreba, não tem muito o que fazer, põe numa velocidade 1,5 lá, 1,75 e vão para a atividade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês viram que são assuntos bem leves que a gente viu aí, né? Indústria siderúrgica, conformação mecânica, fundição, é só fluxo de processo, é mais ideias, né? Descansem, porque na volta da semana de estudos autônomos, a gente vai ver diagrama de fase. Diagrama de fase vai exigir um pouquinho mais de abstração, tá? Isso daí é só realmente vocês que assistirem, façam anotações, dê essa aula em slide, porque ela é muita informação picadinha, até escrever tudo isso ia levar uma vida, tá? Mas é isso. Espero que tenha dado para dar uma visão geral. Qualquer dúvida à tua disposição. Bom segundo tempo aí, boa quinta-feira, bom fim de semana e até a semana que vem, ou até antes. Estou à disposição aí para responder dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Até mais.